Você já percebeu como é quase impossível convencer alguém que está emocionalmente preso a uma crença? Talvez alguém também não consiga convencer você. Existe uma frase que ela resume muito bem tudo isso. Fatos raramente mudam mentes, mas a emoção, ela sim, muda todo o jogo. E se isso for verdade, então a pergunta não é apenas quem está certo. A pergunta deveria ser quem é que está controlando o clima emocional. Acredito que você já tenha curiosidade de perguntar ou questionar como é que a mente humana funciona. A psicologia moral, ela mostra algo um pouquinho desconfortável para nós, sabe? Nós não somos tão racionais assim quanto imaginávamos. Jonathan Haidt, ele explica que primeiro a gente sente, depois nós usamos a razão para justificar o que nós já sentimos. Ou seja, a razão muitas vezes ela trabalha como aquela advogada da emoção. E o que que isso tem a ver? Olha, isso muda completamente tudo, porque se alguém consegue ativar a emoção primeiro, essa pessoa já ganhou mais da metade da batalha. No passado, Platão ele já denunciava isso lá na Grécia Antiga. ah, Ele criticava os sofistas. Quem eram os sofistas? Eram mestres da retórica. Eles não estavam nem um pouco preocupados com a verdade. O interesse deles sempre foi em vencer debates. Eles sabiam que a emoção ela convence mais do que o argumento lógico. Então, se nós trouxermos isso para o hoje, vamos fazer assim, troca o termo sofista por influenciador ideológico ou líder populista, ou até líder religioso manipulador. Percebe? O mecanismo vai continuar sendo o mesmo. Já no século XX, Eduardo Bernays, que é sobrinho de Freud, ele leva isso tudo para um outro nível. Ele mostrou que você pode muito bem moldar o comportamento coletivo ativando os desejos inconscientes. Então, ele ensinou que não se vende produto, se vende sensação. Não se vende ideia, se vende identidade. Governos, corporações, campanhas políticas, todas elas aprenderam isso de uma dinâmica muito rápida e não podiam ficar de fora, é claro, os sistemas e instituições religiosas que também aproveitaram dessa ferramenta para manipular o emocional das pessoas. No jogo da política e religião, eu procuro observar um padrão. Todo discurso, ele constantemente provoca medo, sensação de ameaça, urgência exagerada, criação de inimigos, aquela divisão emocional, olha, isso já passa de uma simples opinião e se revela técnica, exatamente igual esses mestres da manipulação utilizam. A gente precisa entender que a emoção intensa, ela reduz o pensamento crítico. Quando você está com medo, o que que acontece? Você para de analisar. Quando você está com raiva, você não pondera. Quando você sente que está lutando contra um mal absoluto, qualquer argumento vira justificável. E é aqui que a manipulação se torna possível. A fé madura, ela não precisa de histeria coletiva. Jesus nunca manipulou multidões, seja por pânico, por medo, o que quer que seja. Ele ensinava com calma e com amor. A verdade, ela nunca precisou de gritos. A verdade, ela suporta perguntas. Quando um ambiente religioso ele depende de pressão emocional, culpa constante, medo do abandono, narrativa de perseguição permanente. Isso não é espiritualidade. Isso soa muito como um controle emocional. Mas a pergunta não é sobre eles. A parte mais desconfortável aqui disso tudo não é sobre eles, é sobre você. Quando foi a última vez que você mudou de ideia
ou de opinião com base em dados e não em identificação emocional. Quando foi a última vez que você escutou alguém diferente, com um pensamento diferente, sem se sentir ameaçado? Discernimento ele começa quando você observa a própria reação. Consciência ela tem que promover responsabilidade. Eu não estou dizendo que emoção é ruim. Emoção é humana. Agora, o problema é quando ela substitui a razão. O problema é quando ela é explorada por quem quer poder, por quem ambiciona estar controlando ou se gabando aí de uma persona de liderança. Política sem razão, ela vira manipulação. Religião sem razão vira fanatismo. Fé madura exige discernimento. E discernimento começa quando você pergunta: eu estou pensando ou eu estou apenas reagindo? Então, olha, antes de defender algo com intensidade, observe o que foi ativado em você. Às vezes, o maior rápido espiritual é desacelerar a emoção para permitir que a verdade fale em nosso coração. Forte abraço e até a próxima reflexão.